Terrifier, filme de 2016, dirigido por Damien Leone. A história do longa começa com uma reportagem de TV, onde Monica Brown, uma apresentadora de talk show, entrevista uma mulher severamente desfigurada, que é a única sobrevivente de um massacre ocorrido no Halloween do ano passado. Monica menciona que o corpo do assassino, conhecido apenas como Art, o palhaço, desapareceu do necrotério, sugerindo que ele ainda pode estar vivo. No entanto, a mulher desfigurada insiste que o viu morrer. Após a entrevista, Monica fala com o namorado ao telefone e faz comentários depreciativos sobre a aparência da entrevistada. Depois que ela desliga o telefone, a mulher desfigurada aparece e a ataca brutalmente. A cena corta e mostra duas amigas, Tara e Dawn, voltando de uma festa à fantasia na noite de Halloween. Ambas notam um homem com uma fantasia de palhaço as encarando, mas ele some misteriosamente. Ai, me desculpa, ela tá bêbada. Antes de irem embora, elas decidem ir a uma pizzaria para comerem alguma coisa, e o homem vestido de palhaço a segue até lá. Tara fica visivelmente assustada e incomodada, mas Dawn, que estava obviamente bêbada, acha que aquilo não era nada demais. Inclusive tenta brincar com o palhaço, claramente o deixando muito irritado. O ritmo é lento no começo, o que é essencial para criar todo o clima de suspense em torno do palhaço, mostrando toda a sua expressividade corporal e facial, que por ser muito variada, dificulta para o público saber o que realmente se passa em sua mente, o tornando bastante imprevisível. Ele então decide ir ao banheiro e deixa seu saco de lixo para trás. Tara se pergunta o que tem dentro dele, mas Dawn diz para ela esquecer isso e apenas comer a pizza. De repente, o dono da pizzaria o expulsa de lá, depois dele, digamos, vandalizar o banheiro do estabelecimento, sendo nessa hora inclusive que descobrimos que seu nome é Art. As garotas vão embora, mas ao chegarem no carro de Dawn, descobrem que um dos pneus estava furado. Tara então liga para sua irmã Vicky e pede que ela venha buscá-las. Nesse meio tempo, Art retorna à pizzaria, onde mata e mutila o dono Steve e o seu funcionário Ramone. De volta às duas amigas, enquanto esperam por Vicky, Tara diz a Dawn que precisa usar o banheiro. Ela sugere que ela faça na rua, mas Tara se recusa, e ao invés disso, pergunta a um funcionário do controle de pragas chamado Mike se ela pode usar o banheiro do prédio que ele estava trabalhando. Ele diz que não é o dono do lugar, e que se deixar, pode ter problemas. Ela promete ser rápida, e no fim, ele acaba deixando. Enquanto aguarda o retorno de sua amiga, Dawn escuta uma notícia no rádio de que dois funcionários da pizzaria em que ela e Tara estiveram mais cedo foram brutalmente assassinados e as autoridades dizem que o principal suspeito é um homem vestido de palhaço. Ai meu Deus, amiga, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir no rádio. A cena corta e voltamos a acompanhar Tara, que após usar o banheiro, encontra uma mulher maluca que acredita que a boneca que ela carrega em seus braços é seu bebê. Elas trocam algumas palavras, mas Tara vai embora logo depois. Porém, quando ela estava prestes a sair do prédio, uma cena de perseguição se inicia. Tara se esconde no estacionamento, contudo, Art a encontra e causa um ferimento em sua perna, mas ela consegue esfaqueá-lo e se livrar dele momentaneamente. Ela sai do estacionamento e tenta ir embora do prédio, mas a porta está trancada com correntes. Sem outra alternativa, ela sobe para os andares superiores, até que finalmente encontra Mike, o homem que havia deixado ela usar o banheiro mais cedo.
Art então injeta algum tipo de tranquilizante em seu pescoço, a leva para a garagem e a amarra numa cadeira, a obrigando a assistir Dawn, que ele havia sequestrado mais cedo, sendo cerrado ao meio de baixo para cima. Repleto de efeitos práticos, o filme traz mortes extremamente gráficas e brutais. Aliás, é interessante notar que quanto mais pessoas ele mata, sua roupa vai ficando cada vez mais suja de sangue, o que dá a ele uma aparência ainda mais macabra. Após a amiga morrer, Tara consegue se soltar da cadeira, pega uma faca, esfaqueia Art e dá-o fora dali. Acho que agora é um bom momento para pontuar algo realmente irritante, que é a burrice dos personagens. Em diversos momentos, eles conseguem ferir o Art, mas ao invés de continuar atacando ele até matá-lo, eles simplesmente fogem e o deixam lá. É um clichê clássico que talvez no passado funcionasse, mas acho que pelo menos dos anos 2000 em diante, esse é um recurso que não deveria mais ser usado. E sobre a atuação do elenco, ela é mediana, porém levando em consideração que se trata de um filme slasher, isso não chega a realmente ser um problema. Voltando ao filme, Tara vai novamente até o estacionamento. Art vai atrás dela e enquanto a procura, Tara consegue acertá-lo com uma tábua de madeira. Ela o atinge diversas vezes, até deixá-lo caído no chão. Porém ele saca uma arma e atira em sua perna, depois em sua barriga e finalmente em seu rosto. Porém ela continuava viva, e quando ele ia dar o tiro de misericórdia, as balas já haviam acabado. Ele então vai atrás de mais balas para recarregar a arma. Enquanto isso, Vicky finalmente chega ao local, mas como não encontra sua irmã e Dawn, ela manda uma mensagem dizendo que está esperando as duas na frente do prédio. Art convenientemente estava perto do celular nesse exato momento. Lê a mensagem e responde: A Tara tá doente. Dá a volta e entra pelos fundos. Após isso, Art vai onde Tara está e atira diversas vezes em sua cabeça, finalmente a matando. A mulher maluca testemunha tudo e sai para pedir ajuda. Ela encontra Mike e conta o que aconteceu, mas ele não acredita nela. Ele vai em direção às escadas e tenta ligar para seu colega de trabalho, mas Art aparece e o acerta com um martelo, fazendo ele ficar inconsciente. A mulher maluca vai atrás da sua boneca, que ela pensa que é seu bebê, e encontra Art a segurando nos braços. Vicky, que havia entrado pelos fundos, encontra o corpo de Dawn, e enquanto fugia assustada, ela acaba encontrando o que acredita ser Tara ferida, mas na verdade é Art, que mutilou severamente a mulher maluca e estava usando seu cabelo e seios em seu próprio corpo. Ela foge e se esconde dentro de um armário. Enquanto isso, o colega de trabalho de Mike entra no prédio com uma chave reserva debaixo do tapete, mas logo depois é encontrado e morto por Art. Após isso, ele vai atrás de Vicky, que já havia saído do armário. Ela eventualmente acaba encontrando o corpo de Tara, e enquanto lamentava sua morte, Art a atinge com diversos objetos cortantes, a deixando muito machucada. Mike então aparece e o acerta com um golpe que o deixa inconsciente. Os dois fogem dali e encontram uma sala com um telefone. Mike liga para a polícia e após isso tenta levar Vicky até sua caminhonete, que está do lado de fora. Mas antes que possam escapar, Art aparece e Mike é assassinado. Vicky consegue chegar na garagem, mas quando estava perto da saída, Art entra pela porta com a caminhonete de Mike, atropelando Vicky e a deixando desacordada. Art então começa a comer seu rosto, e nesse momento a polícia chega, mas antes que possam fazer qualquer coisa, Art coloca uma arma na boca e atira em si mesmo. O corpo de Art é levado para um necrotério, junto com os corpos de suas vítimas. Quando o legista abre o saco do corpo de Art, ele misteriosamente volta à vida e o ataca. Um ano depois, Vicky recebe alta do hospital após a reabilitação dos ferimentos causados pelo assassino, sendo revelado que ela é a mulher desfigurada da cena inicial. Ou seja,
Todos os eventos do longa ocorreram no ano anterior, sendo esse o fim do filme. Terrifier, de 2016, é um filme com mortes extremamente gráficas e brutais, atuações medianas, decisões estúpidas e irritantes de personagens, repleto de clichês óbvios e ultrapassados, e um vilão icônico e moderno, com grande potencial para estar na mesma prateleira dos grandes assassinos e slashers do cinema. Um dos motivos que levou o diretor Damien Leone a criar o Assassino Art foi porque sentiu que os anos 2000 careciam de um palhaço de terror icônico. No entanto, ele propositalmente fez arte o mais diferente possível de Pennywise, do filme It. Mike Giannelli, ator que interpretou Art em O Nono Círculo, de 2008, Terrifier, de 2011 e All Hallows Eve, de 2013, decidiu não reprisar seu papel devido ao tempo que levaria para aplicar todas as próteses e maquiagem. Ele então foi substituído por David Howard Thornton, que tem experiência anterior em mímica, algo que ele utiliza para complementar sua performance. Kate Maguire, atriz que interpretou Mônica, também esteve no filme All Hallows Eve, de 2013, mas interpretava uma personagem diferente. No começo do filme, no camarim de Mônica, há uma placa que diz: "O fim é apenas um novo começo". Isso prenuncia a revelação final de que essa cena de fato acontece depois de todos os outros eventos retratados no filme. A cena na pizzaria deveria originalmente acontecer em uma hamburgueria, mas Damien Leone mudou isso quando descobriu que as atrizes Jenna Cannon e Catherine Corcoran são vegetarianas. A abóbora mostrada na pizzaria é feita com CGI. O diretor disse que queria que a cena tivesse mais um clima de Halloween, então ele adicionou na pós-produção. A Craven Halloween Store, anunciada no rádio, recebeu esse nome em homenagem ao diretor Wes Craven, que dirigiu diversos filmes de terror famosos, entre eles A Hora do Pesadelo e Pânico. A ambulância que passa por Dawn enquanto ela ouve a transmissão de rádio no carro não foi planejada. Ela ter passado ali, naquele exato momento, foi pura coincidência. Jenna Cannon insistiu em permanecer amarrada entre as tomadas da cena, para que ela se sentisse psicologicamente como se estivesse amarrada durante as filmagens. Ela também realizou todas as suas cenas de ação no filme, sem a necessidade de uma dublê. Os túneis subterrâneos usados no filme faziam parte de um hospital abandonado. Esses túneis eram usados para levar os corpos que seriam cremados. A arma que Art utiliza para ferir Vicky é feita com o cabelo de suas vítimas, junto com diversos objetos cortantes. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se. Sobre o vídeo, deixem seu feedback com like ou dislike. Usem os comentários para elogios, críticas e sugestões. Compartilhem para o máximo de pessoas que puderem. E me sigam no Instagram. O nome do meu perfil é o Mestre do Terror. O link vai estar na descrição. Dito isso, vejo vocês em breve.